Boa tarde a todos. Sejamos agradecidos por tudo que nos favorece o aprendizado e o exercício do amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 27, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por efeito um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. E as que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para os outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. E assim é assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Essa explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer a ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e o único que pode dar eficácia à sua ação. Somente para complementar o pensamento desta leitura, trago a questão 662 de O Livro dos Espíritos. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele
os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. E aqui temos o comentário de Kardec a respeito. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece, por outros, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. E bom, seguimos com a leitura do livro Os Mensageiros pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E no capítulo anterior, André Luiz conheceu a experiência de Joel, que abusou de sua mediunidade e sensibilidade apurada, e que lhe aguçava as percepções. Joel não queria saber senão de suas descobertas pessoais, de sua vida passada. Joel não se moveu no concurso fraterno e desinteressou-se da doutrina consoladora, deixando-se empolgar pela curiosidade doentia. Perdeu a oportunidade bendita da redenção e, com o seu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem para Joel doloroso martírio. Na condição de enfermo, em princípios de convalescência em nosso lar. No capítulo de hoje, André refere-se às lições proveitosas que traziam novos conhecimentos e, sobretudo, com elas admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para os serviços do futuro. E continua: muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstruindo programas de trabalho. Observando que numerosos médios prosseguiam em valiosa permuta de ideias, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, André perguntou a Vicente se seria possível consultar a experiência de algum doutrinador com o intuito de ganhar a palavra educativa. Vicente apresentou a André Belarmino Ferreira, dando início à conversação edificante. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Belarmino calou-se, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, vinculando luzes
a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na Terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e da pesquisa científica. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Perdi a serenidade doutro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíram aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. O Evangelho, todavia, é livro divino. Enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso, taxava-o de velharia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes, aqueles que usufruíram na cultura filosófica e na pesquisa científica, do campo de cogitações inferiores da Terra, arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei por muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A reviviscência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, o meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Aqui, lembramos as primeiras palavras de Belarmino Ferreira. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui, Belarmino se refere à estada na colônia Nosso Lar, vim ponderar bastante esta profunda verdade. É digna de menção a atitude dele, de Jesus, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres.
Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo bem, ensinando o amor, acendendo luz, disseminando a verdade. E para finalizar, cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Sejamos sempre agradecidos pelas grandes lições que André compartilha conosco. Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Nos sentindo juntos nesta tarde, vamos começar com uma passagem de Jesus, trazida por Mateus, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver que Jesus vai além da ação que caracteriza o pecado, digamos assim, e alerta para a falta cometida pelo pensamento. Então, é pecado por pensamento e adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E Kardec, então, coloca: a palavra adultério não deve aqui ser entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos seus anjos, que é uma passagem trazida por Marcos. Mas vemos então um sentido mais amplo na palavra adultério, porque a palavra adultério, na verdade, ela deriva de um termo do latim adulterare, que significa alterar, corromper. Esse verbete é formado por combinação do ad, que é ir a, direção, e alter, que é outro. Portanto, a palavra adultério vai além da questão da fidelidade conjugal, mas se refere à traição de quaisquer princípios. A verdadeira pureza, explica então Kardec, não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Então, a questão é, se não se efetivou aquele pensamento, nós sofreríamos as consequências, uma vez que não houve ação? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer,
mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, que é a primeira situação, o trabalho está feito. Aquela que nem é visitada pelo pensamento. Nas outras, nas que têm o pensamento, mas lutam, o trabalho está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Na doutrina, aprendemos muito sobre o pensamento. Daí concluirmos que somos o que pensamos. Isso é claro, não somos o que desejamos aparentar, mas sim o que nos define é a nossa vida mental. Na Gênese, Kardec coloca: criando o pensamento imagens fluídicas, ele reflete no invólucro perispiritual como num espelho, que seria o nosso corpo espiritual, né? Então, o nosso pensamento, ele cria imagens fluídicas que se refletem nesse corpo espiritual que todos temos. Aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. Se um homem, por exemplo, tem a ideia de matar outro, mesmo que o seu corpo material permaneça impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento do qual produz todas as nuances, executa fluidicamente o gesto, o ato que deseja realizar, o pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, tal como está em seu espírito. E André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo em que há uma preleção da ministra veneranda, ela coloca: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos a habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. No livro Nas Telas do Infinito, de Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes traz a triste história de uma jovem, nascida em lar modesto, que dava asas a pensamentos ambiciosos. Os pais só lhe poderiam oferecer uma vida humilde e simples, e Palmira, orgulhosa e inconformada, aninhava quimeras e sonhos apaixonados que dia a dia lhe envenenavam o coração egoísta. A família de Palmira compusera-se dos pais tão honestos quanto pobres e de 5 irmãos menores do que ela. Ao atingir as 15 primaveras, a jovem, a quem extraordinária beleza física ia tornando notável, mas também vaidosa e presumida, vira-se órfã
de pai e obrigada pela amargura da circunstância a coadjuvar os esforços maternos para a manutenção da família. Mãe e filha tiravam da agulha e da máquina de costura o sustento para a numerosa família. No entanto, ao passo que a mãe se resignava a lutar, reanimada por inquebrantável confiança em si mesma, assim como esperançada na alvorada de um futuro menos áspero, Palmirinha, como que a tratavam os irmãozinhos, não se amoldava à situação e rebelava-se indócil e impaciente, atribulada pelo receio de ver prolongados por tempo imprevisível os imperativos que a forçavam a debilitar num trabalho extenuante sua juventude ardente e a beleza radiosa de que tanto se envaidecia. Sua mente, então, envenenada pela inveja e despeito de ser preterida por uma sociedade que não lhe perdoava a obscuridade da condição, fantasiava 1000 possibilidades tolas que a arrebatassem da realidade humilde em que vivia para o nível das alegrias ou da fortuna. Um casamento encantador e rico para si mesma, com algum mancebo, que quer dizer jovem, com algum jovem altamente colocado, que se rendesse incondicionalmente aos seus encantos, uma fortuna inesperada legada em testamento por alguma freguesa milionária ou aristocrata, que houvesse simpatizado com a distinção de suas maneiras, porquanto Palmirinha se considerava irresistível, ou um matrimônio para sua mãe com algum velho conselheiro de estado, enfim, um fato excepcional, qualquer eventualidade que a subtraísse ao insuportável dissabor, que para seu discernimento revoltado se afiguravam as heróicas atitudes ao lado de sua mãe paupérrima e dos irmãos inexperientes, carecedores do seu concurso de primogênita. O milagre, porém, não se operava, muito embora os reiterados apelos da vaidosa moça aos planos da fantasia, o que a levava a consolidar em suas potências íntimas cada vez mais a má vontade por que se deixar empolgar. Isso é claro, ela passou a viver uma vida fantasiosa, criando situações que ela julgava que lhe trariam tanta felicidade. É claro que quanto mais ela se transportava para esse mundo quimérico, mais difícil se tornava a sua realidade. Isso é fato, acontece com todos nós sempre que fugimos da nossa realidade. A mente humana é um ímã de potencial elevado. Inconsciente desse poder intrínseco de sua natureza psíquica, a criatura humana abusa de tão preciosa dádiva conferida pela criação. Enredada na ganga de aspirações subalternas, apraz-se em acionar aquelas energias ao sabor das paixões deturpadoras a que geralmente se apega. À custa de muito pensar em determinado assunto, de insistentemente desejar a concretização desta ou daquela particularidade entrevista pela imaginação no plano íntimo, exercendo assim a atração magnética irresistível irresistível, não raro a criatura realiza aquilo que levou tempo a modelar no pensamento, porque por si mesma se vai preparando para as possibilidades de consecução. É o que acontece e é o que vai acontecer com essa jovem. E muito dificilmente tratam-se de ideais nobres. Então esses desejos dificilmente são ideais nobres, porquanto geralmente a mentalidade humana apenas deseja colher o produto ingrato da inferioridade em que resvala. Certa manhã, a viúva
que a sua mãe é requisitada numa residência aristocrática da Tijuca e Palmira teme em acompanhar a mãe. Ciosa da elegância do ambiente que tanto a fascinava. Formosa e atraente, a humilde operária avistou-se pela primeira vez com um jovem de 24 anos de idade, primogênito da casa e galanteador inveterado, sempre à cata de aventuras que lhe ajudassem a espancar o tédio porque se sentia invadir. Radiante, Palmira correspondeu aos galanteios sem relutância, favorecendo-lhe posteriores entendimentos. O namoro prosseguiu ardorosamente sob os choques das emoções indomáveis de ambos, que se afinavam por atrações magnéticas igualmente subalternas viciadas. Inquieta, a mãe intervinha, porque não percebia a possibilidade de uma união legítima. Apesar dos reiterados protestos do jovem, que passara a frequentar a casa e a obsequiar a menina com valiosos presentes, confessando-se realmente rendido aos seus encantos pessoais. Palmira, como sempre, repelia as amorosas interferências maternas, rebelando-se assintosamente para se permitir atenções progressivas ao sedutor, que esperava momento propício para lançar as redes da traição sobre a presa, a qual por sua vez se diria impaciente por se dar por vencida. Palmira surpreendia-o desagradavelmente, apresentando-se ao inverso do que ele próprio desejaria. A diferença de posição social por si só já teria sido um escolho muito importante para ser removido pelo pretendente, que se decepcionava à medida que constatava que aquela a quem elegera, além da leviandade que diariamente comprovava, nada mais possuía como recomendação do que um rostinho agradável e um talhe elegante. Essa narração do Dr. Bezerra é muito rica de ensinamento. Veremos no próximo encontro que a infeliz Palmira escolheu um caminho de muito sofrimento. Mas vamos ressaltar a importância do quanto temos que vigiar nossos pensamentos, porque muitas vezes, por não serem saudáveis, estamos definindo muita dor e sofrimento. Prestemos atenção no que desejamos, porque no dizer de Emmanuel, todos os nossos desejos acalentados tendem a ser concretizados. Então estejamos atentos, são ensinamentos valiosos. Jesus nos alertou que pecamos por pensamento. O Espiritismo nos traz as explicações do que seria esse pecado pelo pensamento, na medida em que ele nos traz claramente o reconhecimento das consequências dos pensamentos. Não são apenas os atos que trazem consequências. Os nossos pensamentos também criam condições favoráveis para o bem ou para o mal. Está em nossas mãos, então, diante de tantos esclarecimentos, trazermos mais firmemente para o nosso dia a dia o ensinamento de Jesus: orai e vigiai. Que Deus nos ampare e proteja, nos auxilie a refletirmos com sabedoria. Que fiquemos em paz.